Senhor Jesus, pedimos o dom do discernimento dos Espíritos para este ensinamento. A arte de discernir nesse tempo de confusão, onde as ovelhas têm se perdido por falta de conhecimento. E este é um dos fundamentos pela qual as ovelhas se perdem. A falta de conhecimento, de instrução, de amor dos pastores. Espírito Santo, nós queremos aprender com Jesus, porque o Senhor Jesus é o belo pastor de nossas almas. Assim escreveu o apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque vós andáveis desgarrados como ovelhas, mas agora vós voltastes para o pastor e guarda de vossas almas. Nesse tempo de tanto medo, precisamos escutar a voz do Senhor Jesus. Só Ele pode acalmar teu coração, te dar palavras de sabedoria, de entendimento. Espírito Santo, nos ensine a escutar a voz do Senhor Jesus. E porque o Senhor Jesus está vivo, Ele é o pastor que nos alimenta. E Ele disse na sinagoga de Cafarnaum: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. O Senhor Jesus é o pastor que nos alimenta com Ele mesmo. Sua carne é comida e o seu sangue é bebida. E esse mistério é uma grande alegria para nós, porque nós temos um alimento vindo do céu. Mas não te esqueças também que o Senhor Jesus viveu como ovelha, levada ao matadouro. Escreveu o profeta Isaías: Jesus é pastor porque Ele deu a vida como ovelha levada ao matadouro. E já é um grande ensinamento para os pastores da esposa do Cordeiro, para os pastores da igreja: não se alimenta a ovelha sem dar a vida por Jesus. A ovelha só é alimentada quando ela vê o pastor se consumindo por ela, dando a vida por ela, morrendo por ela, se entregando por ela.
E é uma realidade do Evangelho isto. E essa alegria deve inundar seu coração. Diga na sua alma: Jesus, eu te agradeço porque tua carne é meu alimento, teu sangue é minha bebida, porque o Senhor é um pastor que vive dentro de mim. Eu posso tocar no seu corpo, eu posso tocar no seu sangue, eu posso me alimentar de ti, eu posso escutar a tua voz, porque o Senhor é um pastor que entra dentro da alma das ovelhas. O Senhor é o pastor que entra dentro do coração das ovelhas. Por isso nada devemos temer. E aí está um dos grandes fundamentos, ou maior fundamento da esposa do Cordeiro. A igreja do Senhor Jesus tem um alimento, e esse alimento é Ele mesmo. Não é pão, não é vinho, não é símbolo, não é figura, é Ele mesmo. Guarda o que disse o bom pastor: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Podemos chamar o Senhor de pastor eucarístico, o pastor que se entrega como alimento, o pastor que alimenta as ovelhas. Mas ao mesmo tempo, as ovelhas precisam saber que é realidade este alimento, porque muitas ovelhas ainda são ignorantes. Se perdem por falta de conhecimento. Qual conhecimento é esse? Aquele que a esposa de Jesus te dá. Com os verdadeiros pastores que se consomem por Jesus. O que alegra a ovelha? E o Senhor Jesus, quando fala dos pastores, é uma vida da sua época até hoje. Quando você anda na Galileia principalmente, você encontra os pastores e as ovelhas, tal qual Jesus viu com seus olhos e inspirado como verbo de Deus, ensinava. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E deixa-me falar de algumas características da ovelha animal que o Senhor tomou para si. Por exemplo, a ovelha é míope. A ovelha não tem uma visão clara. Ela precisa então do cheiro do pastor. Ela precisa escutar a voz do pastor, ela precisa sentir o cheiro do pastor, porque ela não tem uma visão clara. E se ela não tem o cheiro do pastor, se ela não tem a voz do pastor, ela se perde, ela fica apavorada. Então, como o Senhor disse, vêm os lobos para matar, para roubar e para destruir. Por isso o que mais importa às ovelhas não é o nível de estudo do pastor, não é as academias do pastor. O que mais importa à ovelha é sentir o cheiro do pastor, é ter a misericórdia do pastor, é ter o abraço do pastor, é ter o amor do pastor, é ter o carinho do pastor, é ter o ensinamento do pastor. É ter o abraço do pastor.
E enquanto eu adorava para essa pregação, me veio aquele momento que Francisco de Assis, já depois de ter conhecido Jesus, o Senhor lhe pede que beije um leproso. E na época de Francisco, a lepra era uma doença terrível. Não só para o corpo, como para a alma. Eram malditos, tal qual na época de Jesus também. E Francisco não suportava os leprosos. Nem o cheiro, nem ouvir falar. E passando por Rivotorto, na região de Assis, parte baixa de Assis, região de Santa Maria dos Anjos, ele vê um leproso, e o Senhor lhe diz, vai e beija esse leproso. E Francisco de Assis, quando vai e beija o leproso, ele recebe um novo batismo no Espírito Santo. Ele recebe uma alegria profunda no seu coração. E a partir daí, ele começa então a cuidar e amar os leprosos. A levar os leprosos junto dele, a morar com ele, a cuidar dele. Ele passa a sentir o cheiro da lepra. E a lepra passa a sentir o amor do pastor. Talvez hoje as ovelhas estão sentindo saudades do cheiro do pastor, estão cansadas do cheiro do álcool gel. E precisam do cheiro do pastor, do abraço do pastor, da mão do pastor na cabeça delas, de uma palavra de sabedoria, de amor. É assim a vida do Senhor. Mas em qualquer situação, lembra-te, o Senhor Jesus é o supremo pastor. Ele é o supremo pastor, Ele não te abandonará, Ele te ama, Ele te escuta, Ele cuida de ti, Ele te alimenta, Ele é tua alegria, Ele é tua consolação. O Senhor Jesus fala a nossa alma, escuta a ovelha, escuta a voz do Senhor Jesus, não se desespere. Escuta a voz de Jesus em teu coração, quando você o comungar, se você já tem a alegria de poder comungar sacramentalmente, e você poder degustar o Senhor, escuta o Senhor Jesus, esse é o momento mais fantástico da vida de uma ovelha, que tem o pastor como alimento, comungar seu corpo e comungar seu sangue. Mas em meio a toda essa realidade, o Senhor disse, cuidado com os mercenários. Aqueles que pegam a ovelha e destroçam a ovelha. Comem a ovelha, matam a ovelha, sugam a ovelha o mais que puderem. E aí vem o discernimento. Precisamos desse tempo de muito discernimento, não de julgamento, mas de discernimento, para discernir quem são os pastores segundo o coração de Deus, e quem não são os pastores segundo o coração de Deus. Discernimento não é julgamento, é discernir. Eu vou escutar a voz do belo pastor, que fala pelo coração dos pastores, que estão em comunhão com o coração do Senhor Jesus, e que dão a vida por suas ovelhas. E nesse tempo, já disse o profeta Isaías, as ovelhas se perdem por falta de pastores. Cuidado com os embusteiros
que alimentam a si mesmos. Quantos estão ficando ricos por causa de Jesus? Enriquecendo. Sugam a ovelha, sugam a ovelha, colocam medo na ovelha, colocam um falso dízimo no coração delas, colocam uma falsa oferta no coração delas, colocam um Deus que castiga no coração delas, um Deus que vinga se não dar o dinheiro que eles pedem, e ficam enriquecendo, se enriquecem em cima da dor, em cima da dor daquela ovelha. Isso tem acontecido. Fazem da casa do Senhor uma casa de comércio. Se enriquecem. São pastores milionários. Com suas mansões, com seus iates, com seus aviões particulares, com suas contas no exterior, e vão sugando. E escuta, eu até anotei aqui porque é precioso. Na igreja primitiva, havia um fundamento precioso para discernir o verdadeiro do falso pastor. Desde a igreja primitiva, do século I, século II, no Didaqué, num dos primeiros catecismos da igreja. Qual que era esse discernimento para saber o verdadeiro do falso pastor? O verdadeiro pastor tem um modo de viver como o Senhor Jesus vive. O verdadeiro pastor tem um modo de viver do Senhor Jesus. Tem o abandono do Senhor, tem a pobreza do Senhor, tem a misericórdia do Senhor, tem o afeto do Senhor, tem a caridade do Senhor, tem a sensibilidade do Senhor, tem os sentimentos do Senhor. Esse é o verdadeiro pastor. Entendendo isso, o coração dele se assemelha ao modo de viver do Senhor Jesus. Tanto é verdade, que se você diz para esses pastores que pregam a teologia da prosperidade, que Jesus é pobre, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, eles dizem, de maneira alguma isso é verdade, porque eles pregam um Senhor Jesus que tem o poder de torná-los ricos, e essa riqueza é um bem-estar para eles. O pobre é maldito e eles são abençoados, abençoados e abençoados numa teologia da prosperidade. Então, esse Jesus que eles pregam é um bem-estar para eles, como diz o apóstolo Paulo, é um bem para o ventre deles, para o estômago deles. Então guarde essa regra de discernimento. Para discernir o verdadeiro do falso pastor, o seu modo de viver deve ser como o do Senhor Jesus, especialmente pela misericórdia. Profundamente pela misericórdia. O outro fundamento ao nosso discernimento o senhorio de Jesus. O Espírito Santo não vai permitir que as ovelhas do Senhor recebam ensinamento de corações que não têm Jesus como Senhor de suas vidas. E que zombam do Senhor.
e que não acreditam na carne e no sangue do Senhor Jesus. Não há dúvida, diante dessa realidade de pandemia, quantos políticos se aproveitaram dessa situação, que não era prudência, era zombar de Jesus, era relativizar os mistérios da igreja. E sempre foi assim. Os que têm o poder, os que frequentam sociedades secretas, a maçonaria, por exemplo, onde 99% dos que têm poderes, infelizmente, estão entrelaçados com essa sociedade secreta e que macula o senhorio de Jesus e que não quer a igreja livre. Mas aí vem os pastores e as ovelhas também. Não é somente os pastores que têm que dar a vida por Jesus. Você que é ovelha também, você também tem que aprender a dar a vida por Jesus. E aí eu chamo a atenção de vocês, ovelhas que estão com medo de voltarem à missa. A igreja abriu, mas tem medo. Quando estava agora em Jerusalém, um pároco amigo meu que morou comigo em Getsemane me escreveu: cancelei a missa, não por causa da pandemia, por falta de fiéis. Medo. Onde está a tua fé no Senhor Jesus? Se você tem a graça de comungá-lo e não vai. É como a parábola que o Padre Eduardo me lembrava ainda ontem, que foi anunciada hoje. O banquete está pronto, está tudo preparado, está tudo certo. Vai e busque os convidados. O primeiro não quis, o segundo não quis, o terceiro não quis. E o Senhor ficou muito triste e mandou quase que forçar as pessoas a virem. Mas falta a veste nupcial, falta a tua liberdade, o teu desejo de Deus, o teu amor por Deus, o teu desejo do Senhor. E é vergonhoso sim. Se você pode ir à missa e não vai nessa pandemia por causa do medo, é vergonhoso sim. É falta de fé sim. E não tem outra palavra para isso. Não é prudência não. Prudência é outra coisa, segurança é outra coisa. Mas se você pode ir à missa e não vai, porque você tem medo, desculpe dizer, você é uma ovelha que precisa conhecer o Senhor Jesus. E se você tem medo da morte e não pensa na tua alma, escuta. Se a morte não vir por essa pandemia, virá de outro jeito. Se ela não vem hoje, vai vir amanhã. Medo do quê? E o pior é que tem ovelhas escutando a voz de falsos pastores. Tenho que falar do coach. Por exemplo, hoje há uma mania do coach de ensinar as pessoas a ficarem ricas. Totalmente contrário daquilo que o Senhor Jesus ensina. O Senhor Jesus ensina assim. E disse ao jovem rico: o que é que você tem? Dê aos pobres e siga-me. Se você tem 2 túnicas, dê uma que não tem. O Senhor Jesus é
totalmente contrário a essa mania do coach de rico, porque ficou rico, de ensinando o rico a pessoa ficar rica, a se enriquecer pela internet, ou por outros caminhos. E aí se esquece do Evangelho, se pega o Evangelho e se tenta ridicularizar o Evangelho, a ponto de dizer que você tem a mente poderosa para enriquecer, você tem dons para enriquecer. E o Evangelho de Jesus não, é viver com o necessário. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que comereis, com o que bebereis, com o que vestireis. São os pagãos que se preocupam com essas coisas. Vocês que me seguem, não se preocupem com o que comerão, com o que beberão, com o que vestirão. Eu cuido de vocês, porque Jesus é o nosso belo pastor. Jesus é nossa alegria, Jesus é nosso alimento, Jesus é nosso tudo. Então medo do quê? Alegra-te, seja qual for a situação da tua vida. Se você ainda não pode comungar o Senhor, o adore no coração, o adore, coma o Evangelho, pegue o Evangelho no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, na sua casa, coma o Evangelho, leia o Evangelho, pare de perder tempo com aquilo que causa medo, aquele que não te leva para nada. Nós queremos a alegria do Senhor Jesus, e dizer não aos mercenários. Basta de sugar as ovelhas, de pisar nas ovelhas. O Senhor disse: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. E nós queremos agora, vai ficando de pé, e você vai pedir ao Espírito Santo o discernimento, a arte do discernimento, a arte de ser apaixonado por Jesus. Diga no seu coração: Senhor, eu quero ser apaixonado por Ti, Jesus. O Senhor é meu pastor, e que alegria poder dizer: eu me alimento de Ti, porque o Senhor disse: minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Eu sou ovelha que tem o Senhor como alimento, não tenho nada a temer, não tenho nada a temer. O Senhor é meu alimento, o Senhor é minha alegria. Por isso, Espírito Santo, diga ao seu coração, no seu coração: Espírito Santo, eu hoje renovo o meu amor de ovelhas pelo Senhor Jesus. Hoje eu renovo o meu amor de ovelha pelo Senhor Jesus. Eu renovo a minha fé que o Senhor Jesus cuida de mim, que o Senhor Jesus zela por mim, que o Senhor Jesus fala comigo, que o Senhor Jesus é meu alimento, tão sublime sacramento, que o Senhor Jesus é o belo pastor da minha alma, o belo pastor da minha alma. Gratidão, Espírito Santo, e sela essa palavra no meu coração, sela essa palavra na minha alma, sela essa palavra no mais profundo do meu coração. Tu és pastor, nada me